Os documentários percorrem as veredas do cangaço, revelando um Brasil esquecido que hoje desperta fascínio e reflexão. Agora, para quem assiste, de qual cidade ou estado você está acompanhando este vídeo? Conte nos comentários, que lugar você chama de casa e o que ele tem a ver com as lembranças do sertão. O cangaço nasceu em meio à seca, à miséria e à violência política que atravessavam o interior nordestino. Não foi uma gangue de fora da lei, foi um movimento que surgiu da necessidade de resistência, de sobrevivência e de denunciar abusos que pareciam implacáveis para quem vivia entre as dunas, os curtumes de couro e as estradas de terra. Os documentários que mergulham nesse tema não se contentam com a superfície dos tiroteios. Eles buscam entender as origens, a exploração de trabalhadores, as estruturas de coronelismo, as dívidas que prendiam o corpo e a dignidade das pessoas, a ausência de justiça e a promessa de proteção que nunca chegava. Quem foi Lampião, o líder mais famosamente associado ao cangaço? Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, tornou-se símbolo de uma violência que misturava audácia, improvisação e uma espécie de código de honra entre os seguintes. Ele encarnou, para muitos, a imagem de um justiceiro popular e, para outros, o rosto de um tirano. Ao lado dele, Maria Bonita, uma figura que muitos veem como parceira estratégica e emocional. Os relatos sobre ela ajudam a entender que o cangaço não era uma brigada de homens. Era uma rede que incluía mulheres que participavam, influenciavam decisões e carregavam o peso de uma história que a memória tradicional tende a simplificar. A narrativa histórica mostra que o cangaço não surgiu do nada. Ele desagou de décadas de desigualdade agrária, de conflitos entre pequenas propriedades e grandes fazendas, de impostos pesados e de promessas não cumpridas pelo poder público que, muitas vezes, falhou justamente onde a fome e a seca faziam mais estragos. Os documentários escolhem mapas, locais de memória e testemunhos para construir um painel complexo. Não se trata de romantizar o passado, mas de aproximar o público das perguntas que ele ainda provoca. Como é que a violência pode nascer de uma necessidade tão humana quanto a de defender a própria dignidade? A paisagem do sertão, com suas veredas, estradas de terra e poços secos, aparece quase como personagem principal. O cenário não é cenário, ele molda comportamentos, escolhas e estratégias de sobrevivência. A geografia impõe ritmo, tempo de passagem, silêncio que pode esconder ou revelar segredos. A história de resistência do cangaço também está entrelaçada com a presença do Estado na região. Dizia-se que as forças de segurança deixavam lacunas onde o poder local não oferecia proteção real. Nessas lacunas, a tática de bandos que se moviam rápido, com lealdades definidas por códigos próprios, ganhou espaço. Para o público moderno, o fascínio reside na tripla relação entre ousadia, improviso e vulnerabilidade. Como um grupo que vivia da mobilidade, do assalto a fazendas e da defesa do território, transformou-se em mito, lembrança, objeto de pesquisa e fio de debates éticos sobre violência, justiça e memória. Os documentários costumam apresentar jornais, cartas, fotografias antigas e depoimentos de moradores que ainda guardam lembranças do que viram ou ouviram falar. Esses elementos ajudam a entender a pressão permanente entre o passado e o presente, como uma história que parece tão distante ainda com falar com pessoas de hoje. Ao mesmo tempo, há uma dimensão sociológica que não pode ser ignorada. O que o cangaço revela sobre a relação entre o campesinato e o poder, entre as classes que exploram e as que sofrem com essa exploração, entre o mundo rural e as rodas de justiça que a sociedade costuma imaginar como impessoais. Os documentários também olham para a técnica de campo do cangaço. A combinação de guerrilha, assaltos estratégicos, fuga por caminhos pouco usados e uma forma de organização que, apesar de clandestina, tinha uma estrutura de comando e uma certa disciplina. Isso ajuda a entender por que as cenas de confronto parecem tão cuidadosamente compostas, ainda que sejam situações de puro improviso. A dimensão humana é trazida pela voz de pessoas que viveram a época de perto ou por quem cresceu ouvindo histórias ao redor de fogueiras. Nessas falas, o medo, a coragem, a ambição e a curiosidade aparecem sem edulcorar a complexidade do assunto. Outro eixo importante nos filmes é a relação entre o cangaço e a memória popular. Cordéis, canções, imagens de cinegrafistas amadores e relatos de viajantes contribuíram para que a história atravessasse gerações, ainda que de forma fragmentada, às vezes ambígua, sempre poderosa. Quando pensamos no porquê desse fascínio contemporâneo,
aparece a ideia de que o cangaço funciona como uma lente pela qual o Brasil olha para si mesmo. Ele convida a debate sobre o que significa ser brasileiro, o que se sabe sobre o interior do país e como as diferentes regiões são vistas e lembradas pela maioria. Os documentários também questionam a ideia de heróis, mostrando que o carisma de determinados personagens não exime os problemas morais de suas escolhas. Em vez de transformar Lampião em uma figura unidimensional, eles apresentam contradições, conflitos internos e dilemas que ninguém pode ignorar. A investigação audiovisual não evita os aspectos polêmicos. Em muitos depoimentos, surgem perguntas sobre a violência, sobre quem sofreu com ela e por que, em certos momentos, a violência aparece como resposta a uma violência maior ainda que a que se pretende punir. O uso do som é fundamental. Os sons da natureza do sertão, vento, água que cai de poça em poça, passos na areia, ajudam a criar uma atmosfera de isolamento, mas também de presença humana. A trilha sonora, por sua vez, costura tensão, melancolia e uma sensação de tempo que não retorna. Os filmes atentam para a linguagem visual, planos abertos que mostram o imenso céu, planos fechados que enfiam o olhar na expressão de quem narra, detalhes como o couro, o gado, o facão, os instrumentos simples que indicam como a vida era resistente, prática, sem luxo. O que o cangaço nos entrega, em termos de legado, não é um registro de violência, mas um mapa de estratégias de resistência em condições extremas. Ele mostra como comunidades buscam formas de se manter, de resistir e, em última análise, de exigir dignidade, mesmo quando o Estado parece ausente. Em muitos episódios, os cineastas se movem por locais que continuam a guardar marcas da história. Estradas de terra que parecem se perder no horizonte, vilarejos onde as casas de taipa guardam memórias de encontros entre fazendeiros, jagunços e homens de lei. Outra dimensão importante é a participação de especialistas. Historiadores, antropólogos, sociólogos e, por vezes, descendentes de famílias que viveram o período, oferecem leituras que ajudam o público a evitar simplificações fáceis e a compreender o que realmente aconteceu, por que aconteceu e como isso repercute hoje. A narrativa documental pode também abrir espaço para o silêncio. Em muitos trechos, o silêncio entre depoimentos funciona como resposta em si. É nele que o tempo parece repousar, que as perguntas ficam no ar, esperando por uma nova leitura ou uma nova memória. Existem também vertentes que exploram a dimensão cultural, a influência do cangaço na produção de arte, literatura, cinema, e em como essas expressões moldam o imaginário coletivo sobre o sertão, o árido, o passado que insiste em ter voz. Os relatos de moradores, às vezes, ressaltam uma ambiguidade gráfica entre o que foi vivido e o que foi contado por familiares, por vizinhos, por vendedores de feira. Essa ambiguidade não enfraquece o relato, pelo contrário, reforça a ideia de que a memória é sempre uma construção, sujeita a reformulações conforme novas informações surgem. Ao aproximar o público de cenas de perícia, de confrontos e de perseguições, os documentários também destacam os métodos de repressão da época. Ruídos de correntes, ordens dadas por mesas de madeira, papéis que registram faturas de dívidas, tudo isso compõe o cenário institucional que tentou impor controle. A leitura histórica também aponta para as consequências sociais, a desconfiança entre comunidades, o estigma de bandos que se formavam em torno de figuras carismáticas, a maneira como casas foram incendiadas ou saqueadas, e como tudo isso deixava cicatrizes que demoravam a curar. Para quem busca compreender o Brasil que não cabe nos museus, esses filmes oferecem um arquivo vivo, lembranças que, às vezes, desafiam a linguagem oficial, às vezes a confirmam, mas sempre convidam à reflexão sobre justiça, memória e responsabilidade coletiva. A perspectiva regional é essencial. O cangaço não foi um único fenômeno, mas uma constelação de experiências que variavam de região para região, de vila para vila, de episódio para episódio. Cada local deixava uma assinatura diferente na história. Ao longo dos anos, novas pesquisas e novas vozes têm modificado a imagem tradicional do cangaço. Hoje é comum encontrar olhares que enfatizam as condições de vida de camponeses, a violência estrutural que molda escolhas extremas e a resiliência que muitos demonstraram mesmo diante da adversidade. Se você está acompanhando este texto, vale imaginar: qual cena ou documentário poderia revelar ainda não explorada? Que pessoa poderia trazer uma lembrança surpreendente sobre como era conviver com a presença dos cangaceiros? A relação entre memória e território é outra linha de reflexão. O sertão,
com seus deslocamentos, suas fronteiras entre o que é público e o que é privado, oferece um palco onde histórias locais ganham dimensão nacional. Os cineastas também desafiam a ideia de tempo linear. Em alguns momentos, os testemunhos parecem conduzir a uma recomposição do passado, em que passado e presente se tocam, sugerindo que a história não terminou, entrou em outra fase de entendimento. Essa abordagem multidisciplinar é o que permite que o assunto permaneça vivo. História, etnografia, cinema, música, debate público, tudo se entrelaça para criar uma visão mais complexa, menos simplista do que foi o cangaço. A plateia é convidada a refletir não sobre o que aconteceu, mas sobre como contamos isso que aconteceu. Quem tem o direito de falar pelo passado? Quais vozes merecem espaço? Em que medida a representação faz parte da verdade? E, nesse exercício de memória, perguntas insistem. Qual é o papel do medo na construção de identidades locais? Como a violência molda as escolhas de quem vive no sertão hoje? Que lições emergem para quem observa o Brasil de dentro para fora? Os documentários também deixam claro que o cangaço não é história antiga. Ele ecoa em debates contemporâneos sobre desigualdade regional, políticas públicas, acesso a recursos e justiça social. A reverberação do tema toca comunidades que ainda vivem sob pressões semelhantes, ainda que em moldes diferentes. Conduzidos por guias que conhecem o chão onde a história pisa, esses filmes convidam o espectador a caminhar pelos cenários reais, a tocar nos objetos que foram usados, a sentir o peso das escolhas feitas naquelas terras. Em muitos momentos, a câmera se aproxima de quem ficou para contar o que houve: mulheres, filhos, netos, vizinhos. Essas vozes ajudam a entender que o passado não pertence aos arquivos, pertence às comunidades que o carregam no cotidiano. O resultado é uma narrativa que não conclui, mas provoca. Não encerra a conversa, abre espaço para novas leituras, novas pesquisas, novas perguntas que façam a gente olhar com curiosidade para o que já foi visto e para o que ainda não foi contado. Se este texto o instigou, talvez você possa imaginar o que virá. Quais mudanças de perspectiva você acredita que um novo filme pode trazer sobre o cangaço? Que aspecto ainda merece ser explorado com mais profundidade? Continue atento aos lugares de memória. Casas, igrejas, pequenas escolas, mercados de feira. Cada espaço carrega vestígios de uma época em que o sertão parecia resistir a tudo com uma força silenciosa. O desafio dos documentários é justamente manter o equilíbrio entre o registro histórico, a ética da narrativa e o respeito pela dor das pessoas que vivenciaram aquilo tudo. Quando bem feito, o filme não vende violência como entretenimento, mas convida à compreensão. À medida que a produção avança, novas informações surgem, recém-descobertas pesquisas de campo, entrevistas com descendentes que reivindicam uma leitura diferente, ou imagens de arquivo que foram restauradas para revelar detalhes que antes passavam despercebidos. Se você é sensível ao peso da memória, saiba que a experiência do cangaço, quando dramatizada em tela, pode provocar desconforto. E está tudo bem sentir desconforto. É sinal de que a história está chegando perto de perguntas relevantes para o presente. A cada passo, os documentários ajudam a respirar a complexidade do tema. Não existe luz ou sombra, mas uma gradação de tons que compõem a verdade histórica, que é sempre um mosaico, nunca um quadro único. E se alguém perguntar por que vale a pena revisitar esse capítulo, a resposta pode ser simples. Porque ele nos lembra que a violência não acontece no vazio, que ela é parte de uma rede de causas, consequências e memórias que ainda cabem ser compreendidas com cuidado. Para quem gosta de pensar na construção de identidades nacionais, o cangaço funciona como um espelho. Ele revela como a sociedade lida com a agressão, com a justiça, com a possibilidade de reconfigurar o poder sem perder de vista a dignidade humana. O caminho para entender esse tema é longo, mas o caminho é que faz a diferença. Cada documentário acrescenta uma camada diferente de sensibilidade, uma nuance de contexto que pode mudar o modo como vemos o passado. Que sensação você tem, ao final desta leitura, de que menos faltou do que sobrou nos relatos traduzidos para a tela? Que fragmento de memória você levará consigo para refletir depois de assistir aos próximos capítulos? Ao mesmo tempo, há espaço para esperança. Ao reescrever a história com várias vozes, há a possibilidade de construir uma memória compartilhada que reconheça as dores, as lutas e as conquistas de quem viveu naquela região. Os filmes também podem sugerir caminhos de estudo, como a análise de documentos de época,
a leitura de cartas, a investigação de rotas de cangaço, ou mesmo a apreciação de como o cinema brasileiro dialoga com a tradição documental. Se a ideia é manter o desenvolvimento aberto, que tal deixar este texto em suspenso para uma próxima exploração? Que perguntas você gostaria que fossem respondidas em futuros documentários sobre o cangaço? Que histórias locais merecem ser trazidas à tona com novas perspectivas? Enquanto o debate continua, o nosso convite permanece. Se você puder, compartilhe nos comentários uma lembrança ou uma curiosidade sobre o sertão que tenha cruzado o seu caminho, seja ela histórica, literária ou pessoal. Isso ajuda a manter viva a conversa. Num mundo onde a memória é fragmentada pela distância e pelo tempo, os documentários atuam como pontes. Eles conectam pessoas que vivem em cidades distantes aos lugares onde tudo começou, permitindo que a curiosidade se transforme em conhecimento. A cada nova entrevista, a cada nova imagem de arquivo, o cangaço volta a ganhar corpo, não como espetáculo de violência, mas como uma lição sobre como a humanidade reage às adversidades, como se organiza para lutar por algo que vale a pena, mesmo que o preço seja alto. E, ao terminar este trecho, fica claro que o tema não se esgota. O cangaço continua a exigir que a gente pense: o que é justiça? Qual é o peso da memória? Como equilibrar o respeito pela história com o desejo de aprender com ela? Se este mergulho o envolveu, prepare-se para navegar por mais fontes, locais e vozes nos próximos capítulos. A jornada pelos caminhos do sertão não terminou, ela ganhou um novo fôlego de curiosidade. Assim, deixamos a narrativa em aberto, para que novas perguntas encontrem respostas ou, quem sabe, novas perguntas apareçam. O que mais você gostaria de ver explorado nos próximos relatos sobre o cangaço? Entre no diálogo nos comentários. Traga suas perguntas, suas lembranças, seus insights. Quem sabe a resposta venha de alguém que lê ou observa de um lugar onde a história ainda pulsa com a mesma intensidade do passado. Que este texto sirva como convite à audiência na trilha do cangaço, para que cada espectador encontre uma parte de si mesmo na trilha que liga passado, presente e futuro. E que a próxima tela seja a de uma descoberta que ainda está por vir. Os documentários percorrem as veredas do cangaço, revelando um Brasil esquecido que hoje desperta fascínio e reflexão e, por vezes, um certo romantismo distorcido. As imagens, muitas vezes em preto e branco, resgatadas de arquivos poeirentos, contrastam com as cores vibrantes dos relatos orais, as memórias vivas de descendentes de cangaceiros, volantes e moradores da região. Essa colagem de tempos e perspectivas nos permite enxergar o cangaço não como um fenômeno de banditismo, mas como um reflexo das profundas desigualdades sociais, da ausência do Estado e da luta por sobrevivência em um ambiente hostil. A seca implacável, a miséria generalizada e a opressão dos coronéis moldaram o cenário social que deu origem ao cangaço. A falta de oportunidades e a sensação de impunidade levaram muitos sertanejos a enveredar por caminhos tortuosos, buscando no banditismo uma forma de resistência e, ironicamente, de justiça. Lampião, o rei do cangaço, figura emblemática e controversa, personifica essa complexa dinâmica. Sua figura, envolta em lendas e atrocidades, divide opiniões e alimenta debates acalorados. Os documentários confrontam as narrativas oficiais com as vozes silenciadas, dando espaço aos familiares de cangaceiros que, por décadas, viveram à margem da sociedade, carregando o estigma e o medo. As histórias de Maria Bonita, a primeira mulher a integrar um bando de cangaceiros, revelam a força e a determinação feminina em um ambiente predominantemente masculino e machista. Sua participação no cangaço desafiou as convenções sociais da época e a transformou em um símbolo de ousadia e rebeldia. Um exemplo marcante é o documentário que acompanha a saga de uma família de cangaceiros na busca por reconhecimento e reparação histórica. As longas e tortuosas estradas, a poeira avermelhada e o sol escaldante do sertão nordestino servem de pano de fundo para a luta dessa família em busca de justiça e dignidade. Através de entrevistas emocionantes e imagens históricas, o documentário revela o impacto do cangaço na vida dessas pessoas e a importância de preservar essa memória para as futuras gerações. Outro caso relevante é o documentário que explora a relação entre o cangaço e a religiosidade popular. Muitos cangaceiros eram devotos de santos e beatos, buscando na fé um consolo e uma forma de proteção.
As imagens de oratórios improvisados em meio à caatinga e os relatos de milagres atribuídos a cangaceiros revelam a complexa relação entre o banditismo e a religiosidade no sertão nordestino. Os documentários também investigam o papel das volantes, as forças policiais encarregadas de combater o cangaço. As táticas de guerra utilizadas pelas volantes, muitas vezes brutais e desumanas, são analisadas criticamente, revelando a violência e a arbitrariedade do Estado na repressão ao banditismo. O massacre de Angicos, que resultou na morte de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros, é um exemplo emblemático da violência estatal e da impunidade que marcou a história do cangaço. A produção documental sobre o cangaço não se limita a narrar os fatos históricos, mas busca contextualizá-los e interpretá-los à luz do presente. Os documentários nos convidam a refletir sobre as causas do cangaço, suas consequências e seu legado para a sociedade brasileira. Eles nos mostram que o cangaço não foi um fenômeno isolado no tempo, mas um reflexo das mazelas sociais que persistem em nosso país. Ao explorar a iconografia do cangaço, os documentários desconstroem a imagem romantizada do cangaceiro como um herói justiceiro, revelando a complexidade e a ambiguidade de suas ações. As vestimentas elaboradas, os chapéus de couro adornados com moedas e as armas imponentes, símbolos de poder e virilidade, são analisados criticamente, revelando a vaidade e a ostentação que também marcaram o cangaço. Os documentários sobre o cangaço nos lembram que a história não é linear, mas um mosaico de versões e interpretações. Ao dar voz aos marginalizados e aos esquecidos, eles nos permitem construir uma narrativa mais plural e inclusiva sobre o Brasil. Eles nos convidam a revisitar o passado para compreender o presente e construir um futuro mais justo e igualitário. A pesquisa histórica rigorosa, a riqueza das imagens de arquivo e a sensibilidade dos relatos orais tornam os documentários sobre o cangaço uma ferramenta fundamental para a preservação da memória e a promoção do debate crítico. Eles nos lembram que a história do cangaço é parte da nossa história e que, ao conhecê-la, podemos compreender melhor quem somos e para onde queremos ir. Ao descortinar as camadas complexas da história do cangaço, os documentários oferecem uma janela para a alma do sertão nordestino, com sua beleza árida, sua gente sofrida e sua cultura rica e singular. Eles nos mostram que o cangaço não foi um fenômeno de banditismo, mas uma expressão da identidade e da resistência do povo sertanejo. Desvendar os mistérios do cangaço através dos documentários é uma jornada fascinante e instigante, que nos transporta para um Brasil profundo e desconhecido, onde a violência e a esperança se entrelaçam em uma trama complexa e apaixonante. É um mergulho na história que nos permite compreender melhor o presente e vislumbrar um futuro mais justo e igualitário para o nosso país. A cada depoimento, a cada imagem resgatada, somos confrontados com a realidade crua de um tempo em que a lei era ditada pela força e a sobrevivência era uma luta constante. Mas os documentários não se limitam a apresentar a violência e a miséria do cangaço. Eles também revelam a beleza da cultura sertaneja, a riqueza da sua música, da sua poesia e da sua religiosidade. Eles nos mostram que, mesmo em meio à adversidade, o povo sertanejo encontrou forças para resistir e preservar sua identidade. Os documentários nos lembram que a história do cangaço é uma história de resistência, de luta por justiça e de busca por dignidade. É uma história que precisa ser contada e recontada, para que não seja esquecida e para que possamos aprender com os erros do passado. Para que o Brasil do presente possa construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Estamos chegando ao fim desta imersão no fascinante universo do cangaço. Se você sentiu o chamado do sertão, se as histórias de Lampião, Maria Bonita e tantos outros personagens te tocaram, então não perca a chance de continuar explorando este e outros temas relevantes para a nossa história. Inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos desvendar os segredos do nosso passado e construir um futuro mais consciente e transformador. Venha fazer parte desta comunidade apaixonada por história e cultura brasileira. Afinal, o sertão continua chamando, e a história sempre espera por nós. Ao final desta jornada pelos sertões e pelas histórias do cangaço, percebemos que mais do que um relato de banditismo, encontramos um espelho que reflete as desigualdades e as contradições de um Brasil que ainda busca se encontrar. Os documentários, como faróis na escuridão do tempo, iluminam esse passado, permitindo-nos compreender as raízes de muitos dos problemas que ainda enfrentamos hoje.
Que essa reflexão nos inspire a construir um futuro onde a justiça social e a igualdade sejam prioridades, para que a história do cangaço sirva de alerta e aprendizado, e não se repita em outras formas de violência e exclusão. Que a memória dos que lutaram e sofreram no sertão nordestino seja sempre honrada, e que seus legados de resistência e cultura continuem a inspirar novas gerações a construir um Brasil mais justo e igualitário para todos.